boa tarde. Numa sessão tumultuada, a CPI da Covid está ouvindo o empresário Luciano Hang, investigado por financiar a divulgação de informações falsas. A Fiocruz afirma que de cada 100 brasileiros, 11 estão com a segunda dose da vacina atrasada. Um relatório da ONU mostra que, embora a pandemia tenha atingido todos os países, as consequências devem ser piores em países com maior desigualdade, como o Brasil. E ainda, o projeto que dificulta a punição de agentes públicos pelo crime de improbidade administrativa avança no Senado. A impunidade 15 anos depois da colisão entre o avião da Gol e o Legacy. O Pantanal perde quase 1/3 de água e campos alagados em 3 décadas. A lava do vulcão Cumbre Vieja atinge o mar nas Ilhas Canárias. E a corrida aqui no Brasil pela conversão de veículos para o gás natural, você vê agora no Jornal Hoje. É agora mesmo, porque a alta da gasolina e do álcool levou a uma retomada da procura pelo gás veicular. Em alguns estados, o número de veículos convertidos para o GNV praticamente dobrou, ainda que o preço desse tipo de combustível também tenha subido. Faz 2 meses que o espaço no porta-malas do carro do Rosimar ficou menor. Foi ocupado por um cilindro de gás natural. Eu estava gastando R$140 por dia, hoje eu estou gastando R$70, que, nossa, isso aí está me ajudando demais da conta. No acumulado dos últimos 12 meses, a gasolina sofreu uma alta de quase 40%. O diesel subiu 35% e o etanol 62%. Por isso mesmo, a procura pela conversão de carros para receber o GNV vem aumentando em alguns estados que oferecem esse tipo de combustível. Segundo o Detran de São Paulo, entre janeiro e agosto deste ano, mais de 3.600 carros foram convertidos para o gás natural. No mesmo período do ano passado, foram menos de 2.000. Em Pernambuco, a procura pelo combustível mais barato mais que dobrou. A frota com GNV contava com quase 8.000 carros até agosto. Mas o estado com mais carros rodando com o GNV é o Rio de Janeiro, com 43.000 veículos. Até agosto do ano passado, eram 13.500. A ABGás registrou aí um crescimento de 16,1% no consumo de gás nesse período, que mostra um começo de retomada, né, e aquecimento do setor em função da economia gerada pelo combustível. Na calculadora do motorista que pensa em mudar para o GNV, entram o valor do kit, que gira em torno de R$3 a R$5.000, a instalação, que custa em média R$800, e a documentação, que também não é barata, fica na casa dos R$600. O kit, é claro, ele cobra um investimento inicial, que pode ser recuperado ao longo do tempo. O GNV, assim como os outros combustíveis, também subiu muito de preço, quase 35% em 12 meses. Mas só o fato dele custar um pouco menos, né, já cria um alívio no orçamento, ainda que ele também tenha acompanhado a dinâmica de preço dos outros combustíveis. Fazia tempo que o Adriano não via tanto movimento. Desde começo do ano, né, fevereiro, a procura tem sido muito grande. A procura, devido à alta dos combustíveis, cresceu basicamente 100%. No Reino Unido, a crise de abastecimento nos postos de combustível continua pelo 5º dia seguido, enquanto na China o que está faltando é energia elétrica. A volta no quarteirão é ao som de geradores. O apagão atingiu indústrias, casas, lojas na China. A lanterna do celular ajuda a escolher o cardápio, mas o restaurante não tem opções. O dono contou que prepara cedo pratos que consomem mais energia. A crise energética tem a ver em parte com o carvão, que atingiu o maior preço da história. Boa parte do mundo está gastando mais eletricidade por causa da recuperação econômica. Investidores fugiram hoje dos setores mais vulneráveis a essa crise de energia na China. As ações de indústria química e siderúrgica derrubaram as bolsas asiáticas. As bolsas europeias não. Depois da queda de ontem, a alta hoje tem a ver em parte com o recuo do preço do gás e do barril do petróleo. A procura por combustível é grande aqui no Reino Unido. Alguns postos estão colocando até limite no abastecimento. O governo repete que o problema não é a falta de gasolina ou de diesel, mas o pânico de motoristas. Agora, ninguém nega que faltem caminhoneiros. Perto de 100 mil motoristas saíram do Reino Unido e não voltaram por causa do Brexit e da pandemia.
O governo botou hoje o exército para entregar combustíveis nos postos. Essa motorista contou que o jeito é procurar de posto em posto, pelo menos até que o governo encontre uma solução. Vamos para a Espanha agora. A lava do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, atingiu o mar hoje. As imagens são impressionantes. Essas de drone captaram a lava incandescente jorrando do vulcão Cumbre Vieja. Essas outras mostram uma fumaça branca sobre o mar. Esta madrugada, 10 dias depois de o vulcão entrar em erupção, um rio de lava foi parar no Oceano Atlântico. Já atingiu uma área equivalente a até 10 campos de futebol. O fenômeno chegou a mudar a cor da água no entorno. Especialistas alertam que o contato da lava, que chega com uma temperatura de 900 graus, com a água, que tem cerca de 20 graus, é capaz de gerar explosões e emitir gases tóxicos. Esses gases nocivos podem causar irritação na pele, nos olhos e no aparelho respiratório. As autoridades locais aconselharam moradores a fechar portas e janelas com fita adesiva e usar pano úmido para se proteger dos gases tóxicos. Desde o dia 19 de setembro, a atividade vulcânica no arquipélago espanhol destruiu 656 construções e 21 quilômetros de estradas. 6.000 pessoas já tiveram que sair de casa. Mas, apesar de toda a destruição, não há registro de mortos nem feridos. Que bom. E os 39 funcionários da Vale que estavam presos em uma mina subterrânea no Canadá já foram resgatados. Segundo a Vale, o resgate terminou hoje e todos os funcionários passam bem. Os trabalhadores ficaram presos dentro da mina no domingo, quando houve um acidente num sistema de transporte a cerca de 900 metros de profundidade. A Vale diz que eles foram para um refúgio de onde puderam continuar se comunicando com a empresa. Lá, eles conseguiram se alimentar e beber água até que o resgate fosse concluído. O ex-ministro das Relações Exteriores do Japão, o Fumio Kishida, ganhou a liderança do partido do governo e deve se tornar o próximo primeiro-ministro do país. Kishida, considerado um político moderado, tem 64 anos. Ele venceu a disputa pela liderança do Partido Liberal Democrata, que domina o parlamento japonês com 257 votos. Kishida deve substituir o Yoshihide Suga, que assumiu o cargo em setembro do ano passado e decidiu não concorrer novamente à liderança do partido. A nomeação do novo primeiro-ministro pelo parlamento acontece na segunda-feira, dia 4 de outubro. Nos Estados Unidos, militares estão prestando esclarecimentos a um comitê da Câmara sobre a retirada das tropas americanas do Afeganistão no mês passado. A gente vai para Nova York falar sobre isso com o Ismar Madeira, porque queremos saber quem que vai explicar aí nesse comitê, essa comissão, as cenas de caos que a gente viu em Cabul, no Afeganistão, no mês passado. Ismar, boa tarde. Boa tarde, Maju, para você, boa tarde a todos. São dois generais importantes do Pentágono. O chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, Mark Milley, e o chefe do Comando Central, Kenneth McKenzie. Eles estão participando dessa sessão que acontece agora na Câmara, que também vai ouvir o secretário de Defesa, Lloyd Austin. Os três foram ouvidos ontem no Senado. Os dois generais afirmaram que, em abril, eles alertaram o presidente Joe Biden que seria melhor manter 2.500 militares no Afeganistão. O depoimento deles contradiz o presidente porque, no mês passado, Joe Biden afirmou que não se lembrava de ter recebido essa recomendação e que manter tropas no Afeganistão prolongaria a guerra. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, também afirmou lá no Senado que a manutenção de homens militares no Afeganistão faria com que a escalada do conflito com o Talibã fosse inevitável. Ele e os dois generais reconheceram que foram surpreendidos pela velocidade com que o Talibã tomou o poder no Afeganistão. E o general Mark Milley, ele também afirmou que essa retirada foi um sucesso de logística, na opinião dele, mas um fracasso estratégico, Maju. Sucesso de logística, mas fracasso estratégico. Obrigada, Ismar.
E você já ouviu aquela expressão, né, que a gente está debaixo da mesma tempestade, mas em barcos diferentes? Pois é isso que um relatório da ONU, de 4 agências das Nações Unidas, na verdade, concluiu. Concluiu que países com maior desigualdade social, como aqui o Brasil, são os que mais vão sofrer as consequências da Covid. Na educação, por exemplo, a desigualdade no acesso à internet deve agravar a diferença de aprendizagem entre alunos de escolas públicas e particulares. Antes da pandemia, 6 a cada 10 residências no Piauí e no Maranhão contavam com internet em casa, o menor número entre os estados brasileiros. A média do país era de internet em 8 a cada 10 domicílios. O levantamento é de pesquisadores da ONU em um cenário pré-pandêmico, referente ao ano de 2019. O relatório avaliou 94 indicadores relacionados a questões sociais e econômicas do Brasil, como educação, saúde e renda. Os dados foram retirados de bases oficiais e mostram a desigualdade no país. 37% das escolas públicas tinham internet para aprendizagem no ensino fundamental. O maior índice era de Santa Catarina, 74%, e o menor do Maranhão, apenas 6%. Na rede particular, índices bem maiores, mas também com grandes diferenças entre os estados. 57% das escolas contavam com internet. No Rio Grande do Sul, a taxa era de 83% e na Paraíba, de 32%. No ensino médio, 66% das escolas públicas tinham internet antes da pandemia. Maior índice no Ceará, 94%, e menor na Bahia, 14%. E 72% das escolas particulares contavam com a rede para auxiliar a aprendizagem. Rondônia tinha internet em 86% das escolas privadas e Maranhão em 50%. E com a pandemia, a situação ficou ainda pior. A Covid-19 atingiu o mundo inteiro. Mais países com maior desigualdade, como o Brasil, devem sofrer as piores consequências. Essa é a conclusão do relatório das Nações Unidas. Devemos ter retrocesso de conquistas sociais e econômicas históricas. O economista Ricardo Henriques, que já foi secretário nacional de Educação Continuada, diz que os impactos são gravíssimos. A desigualdade educacional já existia no Brasil, a pandemia criou um momento de agravamento dessa desigualdade entre escolas públicas e privadas, entre estudantes mais vulneráveis e menos vulneráveis. É possível fazer políticas educacionais que compensem as perdas geradas nesse período de suspensão das aulas. No entanto, isso solicita enorme coordenação entre o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e as secretarias municipais. O Ministério da Educação não se pronunciou sobre esse relatório da ONU. Agora, os dados da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias de saúde. Em 24 horas, o Brasil registrou 818 mortes. 595.520 pessoas perderam a vida para a Covid desde o começo da pandemia até o momento. 16.904 novos casos foram confirmados de segunda para terça-feira, totalizando, então, 21.381.393. A média de casos está em 19.206 novos casos por dia. Temos aqui uma alta de 26%. Média de mortes, 569 por dia, 5% a mais em 2 semanas. 5% a menos, aliás, em 2 semanas. No mapa, a situação pelo Brasil. 6 estados e o Distrito Federal apresentaram alta na média de mortes. Em estabilidade, ficaram 6 estados e 14 estados registraram queda. Em Macapá, as aulas voltaram hoje a ser totalmente presenciais. O decreto da prefeitura vale para escolas públicas e particulares e determina que as carteiras fiquem a uma distância de 1,5 metro. O uso de máscaras é obrigatório, assim como o uso de álcool em gel para limpar as mãos. Os pais que não autorizarem a volta dos filhos devem informar essa decisão por escrito. A Fiocruz divulgou dados de um painel sobre o atraso na segunda dose de vacina contra a Covid. Eu chamo aqui o Diego Aidar, que está lá no Rio de Janeiro, e conta pra gente quantos são os atrasadinhos, quanto % de atrasados. Oi, Diego, boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A taxa de atraso é de 11%. O boletim foi batizado de
Vigivac, e é a primeira vez que a Fiocruz faz esse levantamento. A Fiocruz concluiu que 11% dos brasileiros que receberam a primeira dose não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid 14 dias depois do prazo previsto. Nesse boletim foram usadas informações referentes até o dia 15 de setembro. Os pesquisadores lembram a importância da vacinação completa. Eles reforçam que o atraso na vacinação pode comprometer seriamente a efetividade das vacinas e, segundo a Fiocruz, o objetivo do painel é apoiar secretários, prefeitos, governadores, enfim, gestores a identificar municípios que precisam de algum tipo de ajuda para acelerar a vacinação da segunda dose. A Fiocruz não explicou os motivos do atraso, disse apenas que se baseou em informações, em dados das prefeituras e também dos estados. Tem que tomar a segunda dose, já tomei a minha. Eu também tomei semana passada, Diego, que bom. Agora a gente vai ver aqui quem que não está atrasado, quem já tomou vacina. Os últimos números da vacinação no país a gente mostra no telão para vocês. Olha só, 522.629 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas, 1.527.128 segunda dose ou dose única e 80.815 a dose de reforço. Total foram 2.130.572 vacinados. Até agora, 145.528.074 brasileiros receberam primeira dose. Isso equivale a 68,22% da população. 88.963.912 estão completamente vacinados. 41,70% da população. Lembrando sempre, a gente sempre lembra aqui e vai continuar relembrando vocês que a proteção máxima, segundo os especialistas, vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. E temos aqui no telão 750.330 pessoas que tomaram a dose de reforço, 0,35%. No mapa, os estados em verde, mais escuros, são os mais adiantados na vacinação aqui completinha. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. A gente mostrou ontem aqui no JH o caso absurdo de uma mulher que foi atacada, desrespeitada, como se fosse um objeto, uma coisa, lá no Paraná, quando andava de bicicleta. O rapaz que passou a mão nela está preso e pode ser indiciado pelo crime de importunação sexual. É uma lei relativamente nova, de 2018. A cena chocou o país. Andressa andava de bicicleta em Palmas, no sul do Paraná, quando foi atacada por um rapaz de 19 anos que estava no banco do carona deste carro. Ele esticou o braço e passou a mão em Andressa, que ainda caiu e ficou ferida. Vendo aquele vídeo, toda vez que eu olho, é uma situação muito degradante, é humilhante a gente ter que passar por esse tipo de situação em pleno século XXI. O autor da agressão foi preso ontem e pode responder por importunação sexual e lesão corporal. De acordo com o delegado que investiga o caso, o motorista é considerado coautor, já que sabia da intenção do agressor e aproximou o carro para facilitar o ato. A lei que tornou crime a importunação sexual foi sancionada há 3 anos e classifica o crime como ato libidinoso praticado contra alguém sem autorização a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. Antes, essas ações eram consideradas contravenções. A pena prevista na lei é de 1 a 5 anos de prisão. Essa delegada acompanha crimes de importunação sexual na Delegacia da Mulher de Curitiba. Ela diz que os mais frequentes costumam acontecer dentro do transporte público. A vítima está saindo para trabalhar, está indo para o trabalho, o transporte está lotado, ela se obriga a fazer o trajeto em pé e o autor dessa importunação vem e se encosta nela por trás. E aí isso caracteriza a importunação. A importunação sexual é diferente de outro crime de que as mulheres são vítimas com frequência: o assédio sexual. O assédio, há de existir uma relação de subordinação da vítima para com o autor. Então, e há sempre uma contrapartida ou uma intenção de contrapartida. Por exemplo, você quer o emprego? Ótimo, ele pode ser seu. Vamos sair à noite, amanhã o emprego é teu. Para qualquer situação de violência contra a mulher, o caminho é o mesmo: a denúncia.
As autoridades dizem que para punir os responsáveis por esses crimes, só mesmo fazendo um registro do caso. E, se possível, tentar reunir provas e testemunhas. Deve ser denunciado, não pode passar impune, porque faz com que a mulher se sinta extremamente humilhada ao passar por uma situação dessa. A mulher ela é tratada como um objeto, então não é isso. Não é isso que a mulher é. A mulher precisa ser respeitada, né? É isso, Andressa. Olha, a polícia não divulgou o nome do agressor que está preso, nem o do motorista. E ainda hoje, o depoimento do empresário Luciano Hang à CPI da Covid, o projeto que dificulta a punição de agentes públicos por improbidade avança no Senado. E a seguir, a impunidade 15 anos depois da colisão entre o avião da Gol e o Legacy e a devastação do Pantanal em 3 décadas. Até já. Anos atrás, no dia 29 de setembro de 2006, uma aeronave Legacy bateu num Boeing da Gol. O avião de passageiros caiu numa área de floresta em Mato Grosso. 154 pessoas morreram. Os pilotos do Legacy, 2 americanos, foram julgados e considerados culpados por esse acidente. Mas até hoje não cumpriram a pena. Mais de 5.400 dias se passaram desde que Rosane perdeu o marido no acidente e ela ainda aguarda por justiça. A gente quer isso, que criminalmente eles paguem por isso e civilmente eles também paguem. Para a família do Alexandre, mais uma vítima do acidente, a sensação de impunidade deixa a data ainda mais triste. A sensação de que essa irresponsabilidade que esses americanos cometeram ao estar com um Legacy no lugar errado, da forma errada, sem estar com o transponder ligado, tudo isso ter levado à morte de 154 pessoas é o que gera revolta no sentido de que eles estão seguindo a vida deles, sabe? Eles continuam pilotando, a vida deles segue igual. No dia 29 de setembro de 2006, um Legacy novinho, recém-saído da fábrica da Embraer, pilotado por Joseph Lepore e Jean-Paul Paladino, se chocou no ar com o Boeing da Gol, no norte de Mato Grosso. No choque, o avião de passageiros perdeu 7 metros de asa e não conseguiu manter a estabilidade. Todas as 154 pessoas que estavam a bordo morreram. O transponder desta aeronave, ele foi colocado em stand-by, de acordo com a investigação, inadvertidamente. Sem o transponder funcionando, não funciona também o TCAS, que é um equipamento responsável por alertar a tripulação se um outro tráfego está num rumo que pode levar a não uma colisão necessariamente, mas eles vão passar perto. Consequentemente, as 2 aeronaves não conseguem falar, não conseguem elas se comunicar mais. Os pilotos do Legacy foram considerados culpados pelo acidente aéreo e chegaram a ser condenados em 2011 a 4 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Em 2017, a Justiça Federal de Mato Grosso decretou a prisão deles. Na época, o Ministério da Justiça expediu um ofício intimando os condenados a darem início ao cumprimento da pena, o que não aconteceu. Pegar o relatório do CENIPA, foram mais de 13 coisas que eles fizeram. Eu queria só que ele dissesse desculpa, porque não matou 154 formiguinhas, não. 154 pessoas. Os nomes dos pilotos americanos foram incluídos na lista de procurados pela Interpol a pedido do Ministério Público Federal. No Brasil, a condição legal deles é de foragidos. E nós não conseguimos contato com a defesa dos pilotos. Um levantamento da ONG MAP Biomas, divulgado hoje, afirma que o Pantanal perdeu quase 1/3 de água e campos alagados em 3 décadas. Falta água para apagar incêndios, rios assoreados onde é possível atravessar caminhando. Nem parece o Pantanal que o mundo conhece. Nessa seca não tem água para animais silvestres, não tem água para bovinos, não tem água para as pessoas. O relatório do MAP Biomas alerta para a redução dos campos inundados e, principalmente, para as alterações que estão comprometendo o equilíbrio do Pantanal.
Na bacia do Alto Paraguai, onde nascem os rios pantaneiros, restaram 43% da vegetação nativa. Uma área do tamanho dos estados do Rio de Janeiro e Sergipe juntos foi ocupada por lavouras e pastagens. O relatório revelou que, além dos desmatamentos na borda, os incêndios estão afetando a biodiversidade pantaneira. Os pesquisadores analisaram fotos de satélites de 1985 até o ano passado e identificaram as cicatrizes do fogo. Em 36 anos, 57% do bioma pantanal queimaram pelo menos uma vez. Então a gente mostra ainda a necessidade de criação de novas áreas de proteção, não só para proteger as áreas de planície, mas também para tentar conservar o que ainda resta de vegetação nativa no Planalto e recuperar principalmente as áreas de borda de rio, recuperar a nascente, para tentar fazer com que esse fluxo de água que sai do Planalto e chega no Pantanal seja mais sustentável ao longo do tempo. Nós entramos em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas ainda não tivemos retorno. Um novo sistema para combater incêndios com mais rapidez lá na Amazônia e também no Pantanal, como a gente viu agora, foi lançado hoje em Rondônia. É o Painel do Fogo, que foi desenvolvido pelo Sensipan, que é o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa. É preciso ouvir a floresta. Não só este som, mas também o do fogo. É muito chão na Amazônia Legal e no Pantanal para pouco combatente. Em Rondônia, onde estamos, por exemplo, há apenas 223 homens para apagar incêndios na floresta. Resultado, é preciso escolher onde agir. Para facilitar a decisão, o Ministério da Defesa desenvolveu o Painel do Fogo, que reúne dados de 2 satélites da NASA e informa onde está o incêndio mais grave. Ninguém tem que processar nada porque já está tudo sendo feito de maneira automatizada, o que elimina o tempo para o planejamento e a gente ganha tempo para o nível tático, para o nível de combate. Sabe quando você liga o navegador, o GPS aí do seu carro para andar pela cidade? O sistema do Painel do Fogo também faz uma função parecida, só que para navegar pela floresta amazônica. Com base nas informações do Painel do Fogo, a gente tem aqui nesse tablet toda a rota que nós vamos traçar agora nesse avião dos bombeiros para chegar até uma área de 200 hectares que está queimando aqui na capital Porto Velho. Antes, uma equipe podia levar 5 dias para chegar a um incêndio. Com o painel, esse tempo cai para até 6 horas. Nosso voo demorou 40 minutos para encontrar uma área do tamanho de 200 campos de futebol pegando fogo. Sem o painel, nós teríamos que sobrevoar, confirmar, retornar para a base, avisar a equipe por terra para ela ir. Agora não, a equipe vai antes. Os bombeiros afirmam que grande parte dos incêndios é provocada pelos próprios proprietários rurais e por grileiros. A Amazônia registrou mais de 28 mil focos de queimadas em agosto. Foi o terceiro pior índice para o mês desde 2010, perdendo apenas para os 2 primeiros anos do atual governo. Tasso Azevedo, ambientalista e coordenador do MAP Biomas, afirma que a iniciativa pode ajudar, mas que é preciso reforçar a fiscalização e as punições. O Brasil não carece de informação para poder agir. O que o Brasil está carecendo hoje é das ações. E acho que o painel de fogo é bem-vindo, é mais uma ferramenta. Ele não adiciona muito mais à informação que a gente já tem, e o que a gente precisa ter é ação direta no campo. E para combater fogo hoje na Amazônia significa combater desmatamento. E precisa combater o desmatamento em larga escala. E a nossa equipe viajou a convite do Ministério da Defesa. A TV Globo doou o dinheiro que seria gasto com transporte e com a hospedagem da equipe à Arrecadação Solidária, que é uma iniciativa do governo federal para atender instituições que atuam junto a grupos mais vulneráveis aos efeitos da pandemia. Previsão do tempo agora com Eliana Marques, que já está aqui conosco. Eli, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Onde tem chuva, onde vai ter sol? Falo primeiro da chuva, porque tem uma frente fria avançando. Já choveu em parte de Santa Catarina, do Paraná e do interior de São Paulo. E no momento a frente fria está na altura do litoral paulista. Até a noite ela chega à divisa com o Rio de Janeiro. No Rio temos imagens ao vivo aí para você, máxima de 31 graus. Até o fim do dia não se descarta alguma chuva mais forte. Mas em
Florianópolis e Curitiba chove mais. Aqui em São Paulo, pouca chuva, só que em um ponto ou outro ela pode ser intensa. Risco de chuva forte também entre o Vale do Paraíba, em São Paulo, a zona da Mata Mineira e outras regiões do Rio. Em Belo Horizonte e Cuiabá, pancadas mais isoladas hoje. No Nordeste, uma chuva mais fraca aqui pelas capitais, mas em Teresina choveu do fim da madrugada até umas 10 da manhã e os moradores ficaram felizes. No Norte, possibilidade de chuva em praticamente toda a região, principalmente lá em Rio Branco e também em Belém. E onde não chove, né? Do sul do Ceará até Vitória, passando aqui por Brasília, Goiânia, Campo Grande, também em Porto Alegre e na maior parte do Rio Grande do Sul. No sul, temperaturas amenas, no Sudeste mais quente, no Centro-Oeste bem mais quente e aí muito calor também no Norte e no Nordeste, Maju. E Eliana, amanhã? Amanhã, vamos lá, olha, venta forte no sul do país, com rajadas que podem chegar aos 80 quilômetros por hora. Volta a chover também no Rio Grande do Sul, principalmente no oeste do estado, é onde são esperados temporais com chuva volumosa. Ainda chove forte em pontos de Santa Catarina também e do Paraná e no sudeste, no Rio, em Belo Horizonte e em Vitória. Em São Paulo, amanhã não chove, mas de sexta-feira para frente há risco de temporal. E amanhã refresca em Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória, só não em BH, mas em BH a chuva aumenta amanhã e amanhã pode vir mais forte, Maju. Então a gente aguarda e você atualiza amanhã. Obrigada, Eliana. Até amanhã, boa tarde. Até amanhã. Os vencedores do Emmy Internacional de Jornalismo foram anunciados ontem em uma cerimônia virtual. Na categoria Notícia, o Jornal Nacional concorria com a cobertura da pandemia em todo o país, que mostrou o trabalho difícil e dedicado dos profissionais da saúde em hospitais e prontos-socorros lotados. Milhares de pacientes desesperados em busca de tratamento. Brasileiros que tiveram suas vidas interrompidas pela doença. A dificuldade das famílias para conseguir enterrar seus parentes. O vencedor foi a Sky News do Reino Unido, que cobriu de perto a pandemia na Itália, antes da doença saturar as redes de saúde ao redor do mundo. Na categoria Atualidade, o Fantástico e o Profissão Repórter concorreram com a reportagem de Caco Barcelos e Daniele Zampolo e imagens dramáticas da rotina de uma equipe de saúde dentro de um hospital público de São Paulo. A equipe médica do Hospital Geral de Vila Penteado, em São Paulo, gravou a própria rotina de trabalho durante 5 dias entre o fim de maio e o início de junho do ano passado. O esforço conjunto para ressuscitar pacientes numa UTI lotada. A hora de informar a família que o doente não resistiu e a desistência de uma médica abalada por ter perdido tantas batalhas para a Covid. Quem venceu foi outro canal britânico, a ITV, em parceria com a produtora DSP. Com um documentário sobre milhares de hemofílicos que foram infectados com o vírus HIV e com hepatite C em transfusões de sangue contaminado na rede pública de saúde do Reino Unido. TV Global. Em 2011, o Jornal Nacional venceu o Emmy Internacional de Jornalismo com a cobertura da retomada do Morro do Alemão pelas forças de segurança. Ao todo, a Globo tem 18 prêmios Emmy Internacional. A seguir, o depoimento do empresário Luciano Hang à CPI da Covid e o projeto que dificulta a punição de agentes públicos por improbidade avança no Senado. Até já. Em agosto, a economia brasileira criou 372 mil empregos com carteira assinada, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Esse é o melhor resultado desde fevereiro deste ano. A abertura de vagas formais foi registrada em todos os setores da economia, mas quase metade dos empregos foi no setor de serviços. De acordo com o Ministério da Economia, nos 8 primeiros meses do ano foram criadas mais de 2 milhões de vagas.
Em agosto, as contas do setor público consolidado, que reúne a União, os estados, os municípios e também as empresas estatais, registraram um superávit de 16 bilhões e 700 milhões de reais. Melhor resultado para o mês em 20 anos. Em agosto de 2020, o resultado foi negativo por causa de gastos relacionados com a pandemia. Nos primeiros 8 meses do ano, o saldo das contas do setor público é de pouco mais de 1 bilhão de reais. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aprovou um projeto que muda a lei de improbidade administrativa e restringe, dificulta a condenação de agentes públicos. Para juristas, esse texto é um retrocesso no combate à corrupção. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho, em tempo recorde. O texto muda a Lei de Improbidade Administrativa de 1992. Ela prevê punições para os agentes públicos que atentem contra princípios da administração pública, promovam prejuízos aos cofres públicos e enriqueçam ilicitamente, se valendo do cargo que ocupam. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado manteve um dos pontos mais criticados por entidades de combate à corrupção. Pela proposta, o agente público só poderá responder por improbidade se for comprovado que agiu com dolo, ou seja, com a intenção de cometer a ilegalidade. Hoje, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, ou seja, sem intenção, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, caracteriza o crime de improbidade administrativa. O relator da proposta, senador Everton, do PDT, defendeu o texto aprovado. E estamos afastando os casos de imperícia. Um gestor imperito, um gestor que errou sem querer, de maneira alguma, dilapidar ou, como fala abertamente, roubar o dinheiro público, ele não pode ser colocado no mesmo rol dos artigos que antes eles estavam sendo enquadrados. O projeto estabelece ainda que, em casos de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, a perda de função pública só atinge o cargo que o agente exercia na época que cometeu o crime. Por exemplo, um deputado federal condenado por atos de quando era deputado estadual não pode perder o cargo que ocupa hoje. A discussão foi rápida, durou cerca de 1 hora e a votação foi simbólica. O relator da proposta mudou 7 pontos do texto que veio da Câmara, uma forma de conseguir apoio dos demais integrantes da comissão. As mudanças foram negociadas diretamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Senadores conhecidos por defender a bandeira anticorrupção dizem que o Senado está tentando reduzir os danos provocados pela Câmara com as mudanças na lei de improbidade. A Câmara dos Deputados flexibilizou a legislação, possibilitando a improbidade sem punibilidade, ou seja, nós estaríamos abrindo portas para a corrupção impune. E aqui fez-se esse esforço, nós não teríamos chance de derrotar a proposta da Câmara, então optamos por reduzir danos. Em nota, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público afirmou que as mudanças feitas pelo relator foram positivas, mas que pontos importantes ainda precisam ser analisados pelo Legislativo sob o risco de retrocessos no combate à impunidade e à criminalidade. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também criticou o texto. A JUF continua contra a falta de debate. A sociedade precisa debater melhor esse projeto. É uma lei que já está há mais de 3 décadas vigindo e que já com jurisprudência consolidada e que não há por que ter uma aprovação tão rápida sem um debate com toda a sociedade. A filha de uma paciente da Prevent Senior denuncia a operadora por usar um medicamento indicado para o câncer de próstata no tratamento da mãe, que tinha Covid. A família disse que não autorizou o uso da droga. Irene Castilho tinha 71 anos e era mãe de 3 filhas, entre elas a Kátia, que conta que a mãe foi uma das pacientes com Covid, que depois de uma consulta pela internet, receberam em casa um kit de medicamentos enviado pela operadora de plano de saúde Prevent Senior. A gente já estava no mês de março de 2021, a gente já sabia da ineficácia de vários remédios, né, cloroquina e vários outros, mas constava ali na receita e a gente, na confiança, acabamos fazendo o tratamento com ela.
A Kátia diz que Dona Irene piorou e foi internada em uma das unidades da Prevent Senior em São Paulo no dia 22 de março. Segundo ela, no hospital, um médico propôs um tratamento experimental contra a Covid. Ligaram para minha irmã, pediram para chamar ela lá no quarto, falou para ela que eles estavam fazendo um teste com um medicamento que chamava flutamida, que era um teste para combater o Covid, para pacientes de Covid. E aí ele explicou que a única coisa que não poderia ter era problemas hepáticos. Só que a minha mãe teve metástase no fígado, já tinha tirado 35% do fígado. E aí a minha irmã falou assim, olha, doutor, eu não vou autorizar esse tipo de medicamento, esse tratamento. Inclusive, ele concordou com a minha irmã no telefone. Mas Kátia conta que, mesmo assim, a mãe recebeu o medicamento durante a internação. Elas falaram que estava dando flutamida, e eu falei que não podia, porque a gente tinha negado esse tratamento. E aí foram perguntar lá, mas já tinham dado já algumas vezes. A flutamida é um medicamento destinado ao tratamento de câncer de próstata. Segundo o infectologista Renato Kifuri, não tem eficácia comprovada para a Covid. Não há evidência nenhuma que sugira o uso seguro desse tipo de medicação para qualquer tipo de paciente no tratamento da Covid-19. Em nota, a Prevent Senior declarou que não adotou protocolos relativos à flutamida e que qualquer prescrição que tenha sido feita se deveu exclusivamente à autonomia dos médicos. A força-tarefa criada pelo Ministério Público daqui de São Paulo para investigar a operadora já analisa os documentos enviados pela CPI da Covid em Brasília e se prepara para tomar depoimentos nos próximos dias. No fundo, o que nós queremos saber é se os pacientes estavam com o tratamento adequado para a Covid-19 e, mais do que isso, se houve algum tipo de responsabilidade na morte de alguns desses pacientes. Porque se o tratamento não era adequado, isso significa que alguns deles poderiam ter sobrevivido. Como você viu na reportagem sobre o uso da flutamida, a Prevent Senior declarou que não adotou protocolos relativos à droga e que qualquer prescrição se deve à autonomia do médico. A empresa declarou ainda que vai colaborar com as investigações do Ministério Público e que confia que apurações técnicas estabelecerão a verdade dos fatos. Na CPI da Covid, no Senado, uma sessão tensa, tumultuada. Está ouvindo hoje o depoimento do empresário bolsonarista, o Luciano Hang. A gente vai, então, ao vivo a Brasília conversar com a Raquel Honorato, que conta para a gente os detalhes dessa sessão tensa e tumultuada de hoje. Raquel, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O empresário bolsonarista Luciano Hang, ele está depondo aqui hoje sem habeas corpus. Ele entrou na mira da CPI por suspeitas de financiar a divulgação de notícias falsas, em especial sobre tratamentos ineficazes contra a Covid. Como a Maju falou, a sessão aqui hoje da comissão está bastante tensa e foi interrompida diversas vezes por causa de discussões entre os senadores. E hoje aqui também, durante a comissão, durante a sessão, toda a tropa de choque do governo está presente para defender o empresário, que é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Luciano Hang não fez juramento de dizer a verdade para não se incriminar. O advogado alegou que ele está ali na condição de investigado e não de testemunha. Na fala inicial, o empresário bolsonarista reclamou que a morte da mãe dele está sendo usada de forma política e desrespeitosa pela comissão. A CPI investiga se a mãe de Luciano Hang, Regina Hang, foi medicada com o chamado kit Covid, após ser internada no hospital da rede Prevent Senior. A CPI quer saber se pacientes foram usados em testes com medicamentos sem eficácia contra a doença, sem que familiares soubessem, e também se a Prevent ocultou mortes por Covid. O prontuário da mãe de Luciano Hang mostra que ela foi diagnosticada com a doença e tratada com kit Covid. No atestado de óbito dela, no entanto, a Prevent Senior omitiu a Covid-19 como causa da morte. Luciano Hang chegou a gravar um vídeo dizendo que lamentava o fato da mãe não ter feito um tratamento preventivo, que já se sabe que é comprovadamente ineficaz contra a Covid. Na sessão de hoje, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, reagiu e afirmou que a CPI não fez uso político do caso. O senhor é que trouxe o debate falando, suas palavras são muito claras, dizendo o seguinte: se a minha mãe tivesse usado
o tratamento precoce, talvez ela tivesse sido salva. Foi o senhor que disse. Na fala inicial, Hang negou as acusações de que integra o chamado Gabinete Paralelo, que aconselharia o presidente Bolsonaro. Não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Senadores começaram a discutir mesmo antes do relator, senador Renan Calheiros, fazer as primeiras perguntas. Sem citar Luciano Hang, Renan fez um discurso citando personagens de um circo. A fala do relator provocou reação do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que hoje fez questão de participar da sessão. Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim e criar, senhor presidente e senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. Relator, o senhor está chamando o depoente de bobo da corte antes de começar o ouvido? Presidente, já começou a ofensa antes de começar. Os senadores tiveram acesso a documentos que apontam que o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, acusado de disseminar fake news, conseguiu financiamento do empresário Luciano Hang por intermédio de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A suspeita é que Hang usaria contas no exterior para financiar a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia. O senhor tem conta no exterior? Temos. Tá. O senhor tem alguma empresa offshore no exterior, em paraíso fiscal? Temos. Pode dizer quantas? Olha, nós temos contas no exterior, nós temos offshore no exterior. Deve ser umas 2 ou 3 declaradas na Receita Federal. Pouco depois disso, a sessão chegou a ser suspensa porque o senador Rogério Carvalho afirmou que foi ofendido por um dos advogados do empresário Luciano Hang e pediu ao presidente da comissão, senador Omar Aziz, que ele fosse retirado da CPI. O presidente da comissão determinou, então, a saída dele e suspendeu a sessão. Ela foi retomada cerca de 40 minutos depois, com o advogado em questão pedindo desculpa a todos os senadores. Mas, desde então, a sessão continua bastante tensa por aqui. E a gente lembra que amanhã, a princípio, a CPI vai ouvir o depoimento do empresário bolsonarista Otávio Facuri, que é vice-presidente do Instituto Força Brasil, que tentou intermediar a venda de vacinas junto ao Ministério da Saúde. Os senadores também suspeitam que o Instituto tenha propagado notícias falsas durante a pandemia. Maju. Obrigada, Raquel. Agradeço também a sua companhia. JH fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. E você fica agora com a disputa Brasil e Argentina pela Copa do Mundo de Futsal. Logo depois tem a sessão da tarde com o filme Portal dos Guerreiros. Tititi, não vale a pena ver de novo. E ainda Malhação Sonhos. Boa tarde, até amanhã.